Já passaram mais de 2 anos desde que surgiram os primeiros sussurros sobre um possível relacionamento entre Jungkook, do BTS, e Winter, do aespa. Na época, poucas pessoas deram importância. Era só mais um rumor dentro do universo K-pop, que vive criando coincidências imaginárias. Mas, conforme o tempo passou, vários detalhes começaram a se acumular. Coisinhas pequenas, olhares, objetos parecidos, momentos inocentes que, de repente, ganharam um significado completamente novo. E agora, pela primeira vez, boa parte dos fãs começou a pensar: será mesmo que existe algo entre os dois? Essa história toda tem um ponto de partida muito claro. 20 de março de 2023, no show do Harry Styles, em Seul. Jungkook chegou acompanhado de outros membros do BTS, Park Hyung, e parte da equipe. Winter também estava lá com seu staff. Nada disso, isoladamente, parecia estranho. Harry é um dos artistas mais influentes da atualidade, e idols coreanos vivem aparecendo em shows internacionais. Além disso, Winter sempre foi muito aberta sobre ser fã dele, então estar lá não era nenhuma surpresa. O que incendiou a imaginação dos fãs foi a proximidade dos assentos. Winter acabou sentada perto da área reservada ao BTS, separada de Jungkook apenas pela tradutora do grupo, a Nicole. Até então, ninguém olhou 2 vezes para isso. Mas, com os vídeos que começaram a circular depois, as pessoas revisitaram aquele momento como se fosse uma cena de drama. Em algumas gravações, dá para ver a Nicole trocando algumas palavras com Winter, algo que os fãs inicialmente viram como educação, mas que depois se transformou em proximidade suspeita. Quando as teorias começaram a surgir, alguns fãs juraram que Jungkook teria sinalizado para Winter e para seus membros antes de se levantar para ir embora. Outros disseram que todos teriam deixado o local juntos. Apesar disso, a reação geral na época foi: gente, calma, isso não prova nada. A maioria concluiu que eram apenas idols socializando num evento público. Mas como todo fã de K-pop sabe, quando um rumor nasce, ele vira um quebra-cabeça gigante, e todo mundo tenta encaixar qualquer peça, por menor que seja. Depois daquele show, fãs começaram a revisitar momentos antigos e novos, buscando qualquer conexão entre Jungkook e Winter. Um dos exemplos mais citados aconteceu em julho de 2023, quando Jungkook lançou o clipe de Seven. Nele, há uma cena em que seu personagem aparece comprando girassóis. E adivinha? Winter já havia dito várias vezes que girassóis são suas flores favoritas. Bastou isso para a internet criar um link profundo entre eles. Outro rumor que ganhou tração envolveu supostas capinhas de celular combinando. Mas essa teoria durou pouco. Winter já tinha várias capinhas da mesma marca, e o aespa tinha até feito uma colaboração com a empresa. Ou seja, coincidência total. Mesmo assim, novas evidências começaram a aparecer. Fãs apontavam poses parecidas, legendas que pareciam referências cruzadas, músicas compartilhadas, até a teoria de que Winter teria ido à listening party de Golden. Após investigação, todas essas teorias se desmancharam. Então, por um tempo, os rumores esfriaram. Até que, meses depois, Jungkook apareceu no concerto do aespa durante um dia de folga do exército. E foi aí que as antenas dos fãs voltaram a subir. A presença dele não era tão estranha. Outros membros do BTS já tinham aparecido em eventos de outros grupos, mas o que chamou a atenção foi o comportamento dele durante o solo de Winter. Pessoas que estavam no local disseram que Jungkook se inclinou para a frente, ficou mais atento, quase vidrado na performance. E quando vídeos começaram a circular, muitos disseram que dava para perceber uma diferença nítida na atenção dele entre o solo dela e os solos das outras integrantes. A partir daí, qualquer detalhe virou combustível. Teve o caso do pelúcia na bolsa de Jungkook, que alguns acharam igual ao que Winter tinha. Teve o famoso Pizza Live de Jimin e Jungkook, quando os dois comeram pizza da marca que o aespa promove. O clima do live chamou atenção. Silencioso demais, trocas de olhares, risadinhas discretas, energia diferente. E horas depois, Winter postou fotos, exatamente no mesmo restaurante. Internautas enlouqueceram. Logo depois veio a discussão sobre os in-ear monitors. Depois de completar o serviço militar, Jungkook apareceu com um novo par dourado. Winter tem um modelo semelhante em Rose Gold. Fãs começaram a dizer que era coisa de casal,
Mas outros rapidamente rebateram. As cores são opções padrão, não implicam conexão nenhuma. E também, o álbum do Jungkook se chama Golden. Faz sentido ele escolher dourado. Só que, como toda novela, quando um capítulo termina, outro começa. No dia 11 de junho, quando Jungkook e Jimin foram oficialmente dispensados do exército, Winter fez uma live cantando uma música icônica da trilha sonora de Descendants of the Sun. Ninguém achou nada demais. É uma série clássica, com uma OST amada por todo mundo. Mas hoje, muitos fãs acreditam que ela poderia estar mandando um recado sutil para Jungkook, já que a música é tradicionalmente usada por casais em momentos ligados ao alistamento. E então veio o episódio das unhas coloridas de Jungkook. Quando ele viajou para os Seba com Suga e Jimin, uma foto viralizou mostrando suas unhas pintadas em cores diferentes. Fãs imediatamente conectaram isso à unha azul que Winter tinha mostrado recentemente. No entanto, logo lembraram do movimento Polished Man, que usa uma unha pintada para conscientização sobre violência. Ou seja, nada romântico, só ativismo. Em seguida, surgiu a polêmica do suposto Instagram secreto de Jungkook. Um perfil teria usado o nome Yam Jungkook, o que imediatamente evocou Yam Winter. Mas quando o perfil foi finalmente tornado público, o nome foi trocado. E novamente, Jungkook nunca seguiu Winter. Aos olhos de muitos, isso desmoronou a teoria. Mas outubro traria novos capítulos. Na festa da W Coreia, membros do BTS e do aespa interagiram bastante. Winter conversou com V, o que alguns fãs interpretaram como integração natural com os amigos do namorado. Outros viram apenas networking entre idols. No dia 29, um usuário do PAN juntou uma lista enorme de supostas evidências. Roupas parecidas, pulseiras semelhantes, músicas postadas na mesma época, até comparações de in-ears novamente. Mas boa parte das comparações foi desmontada rapidamente. Um dos comentários mais virais dizia: se eles beberem a mesma Coca-Cola, vocês vão dizer que estão namorando. E então, quando parecia que nada mais poderia surgir, surgiu. Com a estreia da segunda temporada de Are You Sure, fãs notaram o que parecia ser uma tatuagem semelhante à de Winter no braço de Jungkook. A cena aparece por volta de 15:23 do episódio 2. Algumas pessoas afirmaram que era uma tatuagem temporária, outras que era um curativo, outras que era apenas uma edição estética da produção. Mas para muitos, aquele momento passou a ser a prova definitiva. E como sempre, quando o fogo acende, mais lenha aparece. Um relato antigo ressurgiu, dizendo que Jungkook e Winter tinham sido vistos juntos diversas vezes em um bar discreto, sempre recebendo mesa reservada. A postagem não tinha como ser confirmada, mas voltou a circular com força. Com tudo isso, fãs começaram a pedir que a IB e a SM dissessem alguma coisa. Até agora, nada concreto. No dia 5 de dezembro, a HYBE apenas declarou que estava verificando o caso. E desde então, silêncio total. E como todo mundo sabe, quando empresas ficam caladas, o fandom fala ainda mais alto. Hoje estamos assim, centenas de pistas, milhares de teorias, nenhuma confirmação. Pode ser tudo coincidência, pode ser verdade, pode ser só a imaginação apaixonada do fandom. E agora, depois de 2 anos de rumores, teorias, análises, comparações de fotos, unhas, tatuagens, roupas, playlists e até expressões faciais capturadas em frames de 0,2 segundos, chegamos ao ponto em que ninguém mais sabe ao certo onde termina a coincidência e começa a intenção. O que antes parecia apenas mais uma especulação boba do fandom, acabou se tornando um fenômeno à parte. Algo que envolve 2 grandes empresas, milhões de fãs ao redor do mundo e uma quantidade absurda de microdetalhes que, dependendo do olhar, podem parecer tanto totalmente irrelevantes quanto absolutamente reveladores. A verdade é que, dentro do universo K-pop, nada é realmente pequeno. Uma foto desfocada vira investigação. Um acessório vira teoria. Uma música vira mensagem secreta. Um simples bom dia vira prova de relacionamento. E talvez esse seja justamente o motivo pelo qual a história de Jungkook e Winter cresceu tanto. Porque ela vive nesse espaço nebuloso entre o óbvio e o impossível. Entre o público e o privado, entre a fantasia dos fãs e a realidade que só eles, os envolvidos, conhecem de verdade.
com Hybe dizendo que está verificando e a SM mantendo o silêncio absoluto, tudo o que existe hoje é expectativa. Expectativa pelo próximo movimento. Pelo próximo detalhe que vai acender outro incêndio online. Pelo próximo vídeo, próximo look, próximo objeto que alguém, em algum canto da internet, vai conectar aos dois. E é impossível ignorar que, quanto mais o tempo passa, mais a história parece ganhar força em vez de desaparecer. Se fosse apenas coincidência, talvez já tivesse morrido lá atrás, com as capinhas de celular ou com as teorias do Instagram. Mas não morreu. Muito pelo contrário. Cada novo mês adicionou uma camada inédita a essa novela que ninguém pediu, mas todo mundo está acompanhando. Talvez eles estejam juntos. Talvez não. Talvez sejam apenas duas pessoas vivendo suas vidas com gostos, rotinas e círculos sociais que acabam se cruzando de forma natural. Ou talvez exista, sim, um romance acontecendo longe dos olhos do público, guardado a 7 chaves, protegido por duas gigantes da indústria e revelado apenas em pequenos gestos que só os fãs mais atentos conseguem capturar. O que sabemos com certeza é: a história ainda não acabou. E enquanto não houver uma confirmação oficial, seja para afirmar ou negar, o mistério vai continuar vivo, se alimentando de cada detalhe, de cada aparição, de cada silêncio calculado. Até lá, tudo o que podemos fazer é esperar, observar e acompanhar cada capítulo dessa novela moderna que mistura idolatria, amor proibido, fandoms apaixonados e um universo inteiro de possibilidades. Porque no final das contas, no K-pop, nada acontece por acaso. E quando acontece, acontece do jeito mais explosivo possível. Fique por perto, porque o próximo episódio pode estar muito mais perto do que parece.